Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos, Óticas Diniz, Diniz Prime. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Nosso Papo de Padre chega a nossa último passo, últimos degraus pelo caminho da felicidade. Estamos numa série falando sobre a felicidade, buscando a felicidade a partir de Jesus Cristo, que é o único caminho. Se não viu nossos programas anteriores, vale a pena você entrar aqui no nosso canal e ouvir e participar e perceber e refletir sobre a sua vida. E vimos nessa caminhada que a felicidade é um caminho. São degraus que vamos subindo passo a passo. E chegamos aos nossos últimos 2 degraus. Felizes os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. E temos ainda felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que paz é essa? O que nos oferece? E que reino é esse que vamos mergulhar cada vez mais? Você é feliz? Ele mostra o caminho. Vamos lá. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Estamos no caminho da felicidade, mais uma vez conosco aqui, Padre Arthur. De novo. Não, mas é uma alegria muito grande, Padre. Um doutor em Bíblia, conhecedor, e não tinha alguém melhor para nós aqui nos aprofundarmos nessa realidade da felicidade, que é um caminho, né, Padre? Nós estamos vindo aí que é um caminho, degrau por degrau, né, parte por parte. Se ver a Deus, bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus, já é uma graça suprema, o que poderia esperar algo mais? Ele coloca a filiação divina. E ele compara o que é o homem em relação a Deus. Segundo Abraão, é terra e cinzas o homem. Segundo Davi, é erva. Mas coisa igual a esta. Também Isaías fala sobre erva. Segundo Eclesiastes, é vaidade. Segundo São Paulo, é miséria. Eu acredito que Jesus tinha diante dos olhos o Salmo número 8, que faz também uma pergunta parecida, né? O que é o homem para que por ele vos preocupeis? O salmista falando com Deus. E depois ele dá a entender que no centro do amor de Deus, apesar da pequenez humana, está o ser humano. Então, ser filho de Deus é uma grandiosidade e é a certeza de que Deus nos tira, nos arranca das nossas misérias, das nossas tristezas. A Escritura diz, é como a erva, a vida humana é como a erva do campo, né? O homem é como a erva do campo que de manhã amanhece viçosa, bonita, mas de tarde já está seca. Essa é a nossa vida. Aliás, a gente tem sempre esses exemplos. Nessa semana mesmo, com a morte desse apresentador, né, da TV, o Gugu, não foi isso? O Gugu Liberato. Quer dizer, um homem que estava lá também na sua plena saúde, estava bem, por um acaso da realidade, uma coisa triste, ele vem a perder a vida. Então, o que é o ser humano? E mesmo assim, nós estamos no centro do amor de Deus. Quanto mais nós buscamos a paz, e a paz então seria a grande shalom, que é muito mais do que paz no sentido humano, né, de fazer a paz, é muito mais do que isso. Então, tornar-se filho de Deus significa buscar a paz e fazer com que essa paz aconteça. Assim como Deus não é aquele que busca nem a guerra, nem a violência, mas é aquele que busca a paz. E falar em paz está muito presente na boca de Jesus Cristo. Eu sempre digo que o primeiro fruto do ressuscitado, quando oferece aos apóstolos, é a paz. E ele fala 3 vezes isso, a paz. Os apóstolos tinham passado por uma dor profunda, abandonados, vendo o seu mestre crucificado, um plano ali projetado e parece frustrado, uma angústia profunda, e vem dizer Jesus, fala o quê? A paz esteja convosco. A paz como o senhor falou, é muito mais do que um transcendental ali, um momento de meditação. É por isso que as pessoas também buscavam Jesus. Elas iam atrás de Jesus, elas queriam tocar Jesus, né? Elas queriam que ele as tocasse, né? E hoje também, muitas vezes, por exemplo, quando se fala nessa expressão missa de cura e libertação, as pessoas vão. Por quê? Porque as pessoas procuram a paz. Todos querem a paz. Quando chega o final do ano, o que é que nós desejamos para o outro? Muita paz nesse ano novo.
todos queremos a paz. À medida em que nós a buscamos e à medida em que nós procuramos construí-la, nós então mostramos o quanto nós somos filhos de Deus. Gregório de Nissa fala o seguinte, parece-me também que a obra em si, pela qual é prometida uma recompensa tão grande, seja um segundo dom. De fato, para gozar dos bens que se procuram na vida, coisa é mais doce para os homens do que a paz. Qualquer prazer que cite entre aqueles que a vida oferece tem a necessidade da paz, para poder ser doce. Se tivéssemos tudo na vida que é atribuído valor, riqueza, saúde, mulher, filhos, casa, pais, servos, amigos, terra e mar, tudo, mas se não tiver paz, não temos nada. E ele fala assim, felizes os que promovem a paz, que já é um dom, e recebe um dom maior, que é o ser filho de Deus. Ele fala, são dois dons ali colocados, né? Então, promover a paz, agora eu não posso promover aquilo que eu não tenho. Eu queria dar um exemplo muito simples, né? Que é até um exemplo sacramental. É muito comum a gente ouvir das pessoas, por exemplo, depois de uma confissão bem feita dos pecados, a pessoa dizer, eu estou leve, eu estou em paz. Eu encontro a paz quando de fato eu estou nessa sintonia verdadeira com Deus e com os irmãos. Aí eu encontro a paz. Se eu não estou nessa sintonia verdadeira com os irmãos, quando eu digo nessa sintonia verdadeira com os irmãos, é na busca da justiça, da misericórdia, do perdão e todas essas coisas, então eu não estou em paz. Não estando em paz, dificilmente eu irei promover a paz. Entendemos, antes de tudo, que é a paz. Que coisa é, senão uma atitude de simpatia verso ao próprio semelhante que nasce do amor? Que coisa deve se entender-se como o oposto ao amor? Ódio, ira, furor, inveja, rancor, hipocrisia, a calamidade da guerra. A paz se opõe a cada uma dessas coisas ditas e com a sua chegada determina o desaparecimento do mal. Assim como a saúde faz desaparecer a doença, o aparecer da luz não permanece a treva, assim quando a paz se manifesta, vem menos todas as paixões que têm origem pelo seu uso oposto. Então, é o não ódio, é a não ira, é o não furor, é a não inveja, aquele que promove isso. Agora, vamos voltar à nossa escada, padre, para as pessoas poderem entender. Começamos na atitude de pobreza, de abandono em Deus. Da pobreza, eu começo então a viver a tranquilidade, ser manso. A mansidão faz com que eu choro pelos meus pecados ou por aquilo que deveria ser. Que eu reconheça a minha pequenez. Reconheça a minha pequenez. Depois disso eu passo a ter o quê? Fome. Desejo a graça divina, desejo a justiça. A justiça me leva muito mais, que a justiça é a misericórdia. A misericórdia é para mim, então, um estado onde eu estou com o coração de Deus. O sofrer a dor do outro. A teologia fala, eu estou na graça de Deus. Né? Ao chegar isso, o meu coração se torna puro e eu consigo ver Deus. E ao ver Deus, eu tenho que, senão o quê? Paz. Paz. E aquele que recebe a paz, automaticamente promove. E ao promover a paz, você se torna filho de Deus. Exatamente. Você sai da erva, né? Essa expressão que você usa, eu gosto muito, Padre Anderson, caminho, né? Até porque nós já tivemos a oportunidade de dizer isso aqui. Esse foi o primeiro nome da igreja. Rhodos, o caminho. Antes de se chamar igreja cristã, antes dela ter o nome de igreja católica, o nome de outras igrejas, né, como expressão de cristianismo, de fé em Cristo, o primeiro nome foi o caminho. Rhodos. O livro dos Atos dos Apóstolos recorda isso. Então, esse é o caminho de quê? O caminho da felicidade. Felizes os que promovem a paz. Termina Gregório de Nissa. Quem são esses? São os imitadores do amor de Deus pelo homem. Aqueles que mostram o caráter próprio da atividade de Deus na própria vida. Fixa como lei também por ti esta ação: expulsar o ódio, abolir a guerra, faz desaparecer a inveja, acaba com a batalha, elimina a hipocrisia, apaga no interior o rancor que cava no coração. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade e paciência, citando Gálatas. Esse é o que promove a paz.
E esse promotor da paz, que já é um dom, ter a paz já é uma graça divina, você ainda se torna filho de Deus. Embora nós não somos nada, mas nós somos Tudo ao mesmo tudo. tempo. Nos tornamos Somos nada, herdeiros do Pai. É bonito, né, Padre? Isso é lindo, né? E essa é a expressão do amor de Deus por nós, né? Até a própria compreensão do ser imagem e semelhança de Deus, né? Então nós somos aqui, de certa forma, um reflexo da paz. À medida em que nós somos filhos de Deus, nós refletimos a paz que está em nós. É isso aí. E a gente vai para a nossa última etapa, o nosso último degrau. Fique sintonizado. Chegamos ao nosso último degrau, nossa última etapa. Depois da paz, em todas as línguas possíveis que nós temos aqui, podemos passar por um momento de dificuldade. Aquele que recebe a paz de Deus pode também ser perseguido. Felizes que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Última etapa do nosso caminho da felicidade. Eu não falo que é a última porque a nona bem-aventuranças, os padres falam que, aquela igreja fala que aquela última bem-aventurança é para aqueles que estão ali, Sim. presentes. As 8 primeiras é que refere-se realmente a toda a humanidade. Nós já falamos sobre a justiça, Exato. né? Perseguidos por causa da justiça. E volta ao reino de Deus, que é o primeiro degrau. Que é o início da que pregação. é o início da pregação. E é até bom que nós estejamos aqui sob a cruz, né? E aqui nós temos inclusive os dois elementos. Nós temos o elemento da cruz, que é fruto da perseguição, é sinal do martírio, da morte de Cristo. E nós temos lá a pombinha da paz, que recorda a paz, né? A perseguição por causa da justiça significa perseguição por causa da verdade. Por que Jesus foi perseguido? Por causa da verdade. Se nós tomarmos, por exemplo, a atitude de Jesus diante de Pilatos, naquele momento em que ele estava para ser crucificado, quando Pilatos pergunta para ele, mas tu és rei? Ele responde, sim, eu sou rei. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim a esse mundo. E aí ele dá aquele toque, né, final, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, assim, ele vai dizer, né, na sua pregação, que se fizeram isso na perseguição com ele, quanto mais com aqueles que o seguirem. Ele usa a expressão, né? Henneken emu, quer dizer, por causa de mim, porque ele é a justiça. Eu chego no nível alto, que é a paz de espírito. Aquilo que Deus desejou para nós e soprou aos apóstolos. Mas neste mundo não podemos ter a plenitude porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu volto àquela expressão que você usava e que eu gosto tanto, que é o caminho. O primeiro catecismo cristão, lá do primeiro século, ele iniciava exatamente falando dos dois caminhos, né? A Didaquê. Ele falava do caminho da vida e do caminho da morte, do caminho da luz e do caminho das sombras, né? São João, na sua primeira carta, ele chega a dizer, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aqui, quando ele se refere a mundo, ele está se referindo exatamente ao pecado, ao mundo das sombras, né? Ao mundo das trevas, né? O mundo das trevas, ele não aceita a luz. Aquele que peca não gosta da luz, aquele que peca quer estar nas trevas, porque nas trevas, então existe toda uma expressão de se esconder, de não se apresentar, de não se mostrar, de não testemunhar, que é exatamente o contrário de quê? Do mártir. Nós sabemos que a palavra mártir em grego significa testemunha.
O que o mártir faz? Ele testemunha, ele não tem medo de testemunhar Jesus. Por isso que Jesus fala por causa de mim. Então ele testemunha o quê? A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Quer dizer, nós percebemos, por exemplo, o quanto de ódio se espalha na internet. Quanto de ódio, de vingança, de desejo até de morte do outro. Quer dizer, todas essas coisas acabam sendo também fonte de quê? Fonte de injustiças. Porque nega o perdão, porque nega o amor e, consequentemente, nega Deus. E quem nega Deus não tem nenhuma dificuldade de perseguir quem procura Deus. Sobre isso, o padre Gregório de Nissa fala, né? Expulsos de onde e perseguidos por quem? O significado imediato nos indica os estádios dos mártires e alude à corça da fé. De fato, é feliz ser perseguido por causa do Senhor. Por quê? Porque ser perseguido pelo mal está na base de alcançar o bem. O afastamento do mal torna o ponto de partida para aproximar do bem. Então, verdadeiramente feliz aquele que serve do inimigo como um aliado para alcançar o bem. Como entender que Jesus compara essas duas coisas? Coloca no mesmo plano ser pobre em espírito e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, dado que os dois recebem a mesma coisa. O pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus, e no último degrau fala que os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Na verdade é uma síntese, né? É uma síntese. Ele apresenta inicialmente o reino do céu, porque o reino do céu é a primeira pregação de Jesus. Quando ele começa, você vai lá, por exemplo, em Marcos 3,15, você vai lá em Mateus 4,17, qual é a primeira expressão de Jesus quando ele abre a boca para pregar? Ele anuncia o reino de Deus com a conversão, né? Ele fala do reino de Deus. Então, por isso, ela é a síntese. Aqui ele faz a síntese de tudo. Toda felicidade é a felicidade do reino, que você vai procurar dentro desse, aí vem a palavrinha que você gosta tanto e eu também, dentro desse caminho, no qual você vai passar pela pobreza, você vai chorar, você vai ser perseguido, você vai ter fome e sede de justiça, você vai buscar a paz. E quando você faz tudo isso, significa que você está no caminho da felicidade. Uma expressão popular vem na cabeça agora, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Quando você chega no nível da paz, querido por Deus, você promove a paz, você começa então, como Jesus Cristo, a questionar o mundo vigente. E você será perseguido. E quando você começa a chegar nesse nível, filho, você está no reino. É a felicidade plena. Exatamente. Pode parecer ao contrário, vão falar com você, vão te falar de você, vão te tentar denegrir, mas o discípulo não é maior que o mestre, né? Você vê como que os santos compreenderam bem isso, né? Quando a gente lê a vida dos santos, tem uma coisa que impressiona a gente. O tanto que os santos dizem a respeito dos pecados deles. E aí a gente pensa, mas meu Deus, essa pessoa é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão simples, uma pessoa tão humilde, uma pessoa de coração tão aberto, que mal tem nessa pessoa? Mas a visão dela está tão centrada no bem que qualquer coisa que saia desse trilho da bondade, da misericórdia, do amor, da justiça, é mal, vai contra o reino. E se a pessoa permanece nesse trilho, certamente ela será perseguida. E aí vem a certeza do livro do Apocalipse, que mesmo você estando nessa certeza do sofrimento, Deus está com você. E concluímos aqui citando nosso padre mestre, que também esteve conosco, Gregório de Nissa, século IV. Ele fala o seguinte: de fato, como aqueles que sofrem de um excesso de humor e da bile estão dispostos a beber a medicina amarga para eliminar através dela a causa da doença, assim quem é perseguido pelo inimigo e foge verso a Deus, acolhe o assalto das penas como um meio para extinguir a eficácia do prazer. Não é possível que quem sofre prove prazer, porque então o pecado entrou através do prazer, através do seu opor certamente será expulso. Portanto, aqueles que são perseguidos por causa da confissão da fé no Senhor e contêm os suplícios mais insuportáveis através das penas, administram uma medicina às almas, curando a doença do prazer por meio dos assaltos e das dores.
Ele faz a relação, né? Se a tentação vem pelo prazer, né? O fruto proibido. Então, para poder voltar, temos que viver esse caminho oposto. E esse prazer, quer dizer, aquela busca de uma certeza de que simplesmente aquilo que nós vivemos dentro da nossa experiência humana é capaz de nos dar a felicidade, a plena alegria. Eu até me recordo da festa de domingo, né? Foi festa de Cristo Rei. Olhe, por exemplo, qual foi a expressão usada pelas pessoas em torno da cruz. Se tu és rei, desce da cruz. Tu salvaste os outros, salva-te a ti mesmo e a nós. Diziam lá até mesmo um dos ladrões que estavam com ele. Enquanto o outro reconheceu. Foi tão difícil ter reconhecido essa forma diferente, essa maneira diferente de vivenciar a felicidade, que até os discípulos fugiram no momento da cruz. Nem eles foram capazes de reconhecer. Mas por quê? Eu até dizia domingo na homilia, o que nós esperamos de um rei? Que ele seja forte, que ele acompanhe o seu povo, que ele se apresente como alguém que defende o seu povo, que ele se apresente como alguém que seja capaz de dominar. E Jesus apresenta um outro tipo de reinado. Né? É o reinado da paz, da misericórdia, do perdão, da humildade. Essas coisas não cabem dentro desse mundo. Por isso foi difícil também reconhecer Jesus Deus, né? Lembra daquela música? Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador. E Jesus não foi isso. Por isso, não entenderam e mataram o Salvador. Então, assim também é. Essa questão da perseguição por causa da justiça, perseguição por causa da fé e todas essas coisas que nós vemos acontecer. Como você dizia, bem lembrado, né? Isso aqui não significa uma apologia ao sofrimento. Significa a gente falar de uma realidade. Aqueles que querem seguir a Deus têm que se preparar, a própria Escritura diz, o livro do Eclesiástico fala isso, né, no capítulo 2. Se tu entrares para o serviço de Deus, sofre as demoras. Prepara-te. Prepara-te. Os padres da igreja falam que o caminho da felicidade, das bem-aventuranças, é uma escada, é um degrau. Felizes os pobres. Diz, não todos os pobres. A pobreza de fato se encontra no meio. Os pobres podem serem bons quanto maus. Quem é pobre no espírito, de fato, não se incha, não se exalta em seus pensamentos inspirados pela carne. Procure no seu meio, no seu ambiente de vida, a viver essa pobreza, a depender completamente de Deus. Essa é a felicidade, é reconhecer e perceber, poxa, eu tenho algo que eu não tenho ainda e devo correr atrás. A alma deve voltar-se e olhar para o verdadeiro bem e não se submeter-se ao engano presente da vida. É de fato impossível, absolutamente impossível, para quem examinou escrupulosamente como as coisas estão, viver sem lágrimas e reter que a pessoa se encontra imersa nos prazeres da vida, não esteja em uma condição de dor. Existe um vazio no coração humano e esse vazio no coração, ele só pode ser preenchido por Deus. Não é de fato possível sentir inclinação por aquilo que não aparece. Mas a nossa natureza é de qualquer forma preguiçosa por aquilo que é ignorado e permanece imóvel se não se faz ideia através do ouvido ou da visão daquilo que é o fim do desejo. Talvez você não sabe, mas estava com fome de Deus e ninguém te ouvia, ninguém te falou ou você não ouviu. E aí quando você percebe que existe isto, realmente encontrei o que sacia a minha vida. Misericórdia é o outro nome de Deus. Então aquele que vive a misericórdia de Deus, porque as coisas estão bastante entrelaçadas, aquele que busca a justiça, aquele que promove a paz, etc., ele vai sempre pelo caminho da misericórdia. A misericórdia, portanto, é uma forma de se viver a plenitude da realidade de Deus na nossa vida. Os puros, o hoi karpoi, quer dizer, os puros que veem a Deus, são aqueles que de tal forma eles procuram tirar da sua vida tudo aquilo que impede de ver a Deus. E o que impede de ver a Deus? A não misericórdia. Santo Agostinho diz assim que não se trata só de ver a Deus, mas os puros de coração, eles fazem o outro ver Deus em mim.
tornar-se filho de Deus significa buscar a paz e fazer com que essa paz aconteça. Assim como Deus não é aquele que busca nem a guerra, nem a violência, mas é aquele que busca a paz. Toda felicidade é a felicidade do reino, que você vai procurar dentro desse, aí vem a palavrinha que você gosta tanto e eu também, dentro desse caminho, do qual você vai passar pela pobreza, você vai chorar, você vai ser perseguido, você vai ter fome e sede de justiça, você vai buscar a paz. E quando você faz tudo isso, significa que você está no caminho da felicidade. Muito obrigado. Alegria imensa tê-lo conosco. Alegria estar contigo. Esse é o caminho da felicidade. Você pode concordar ou não, mas é o único caminho, né, padre? É isso mesmo, não tem outro não. É o único caminho. Muito obrigado. Semana que vem, voltamos ao nosso Papo de Padre com outro assunto, outra temática. Muito obrigado. Paz! Paz e bem.